Seja muito bem-vinda, bem-vindo aqui ao nosso encontro falando sobre ciclicidade, produtividade feminina. Então hoje a gente não vai abordar a enfermagem, mas não fica ansiosa. A gente vai falar sobre você. A gente tem um módulo inteirinho na plataforma da mentoria falando sobre autoconhecimento, formas de aprendizagem, autogestão, e isso impacta no seu plantão e nos seus estudos. Então, nada melhor do que se autoconhecer e olhar para dentro. É lógico que para falar sobre esse assunto eu não tenho local de fala. Eu sou privilegiado, homem branco. E aí eu trouxe alguém aqui que é especialista nesse assunto e vai falar sobre você de uma forma como você nunca ouviu. Então, no final vai ter um presentinho, eu não vou dar spoiler, não vou estragar a surpresa dela. Então, eu vou deixar todo esse material, esse presente que eu falei para você que vai ter no final. Você pode acessar a mentoria, o link vai estar aqui na descrição. Na descrição também vai ter o Instagram da Ju, que vai se apresentar aí para vocês. E aí você vai poder perturbar ela, perguntar sobre a aula, perguntar sobre ciclo. Tudo que ela explicar aqui, você pode perguntar para ela. Se você quiser conhecer melhor o trabalho dela, tu vai seguir, né, Ju? Lá no meu Instagram, gente, hoje eu vou falar só sobre produtividade cíclica, né? Mas lá no meu Instagram eu falo sobre várias coisas relacionadas à saúde da mulher. Eu dou vários exemplos, assim, tem muito material bom, gratuito lá. E também, no final, né, eu vou disponibilizar o Notion para vocês, que eu criei, já fica um spoiler aí. E lá dentro do Notion mesmo tem um link que se vocês encontrarem lá no final, vocês clicarem, vai estar assim, seu próximo passo. Que é um mapa de ação. E aí, o que é esse mapa de ação, João? É um mapa que eu criei, que eu disponibilizo um período do meu tempo. Então, assim, são em torno de 40 minutos que eu disponibilizo para conversar com você sobre tudo que está acontecendo na sua vida e como eu consigo alinhar isso ao seu ciclo menstrual, relacionado aos pilares da saúde hormonal também, e como eu consigo te ajudar, porque assim, eu sempre falo que a nutrição ela é riquíssima, ela é maravilhosa, então assim, quem tem oportunidade de fazer um acompanhamento nutricional sabe que faz muita diferença na vida, faz diferença na produtividade. Eu tenho uma paciente que uma vez ela falou uma coisa pra mim que eu nunca vou esquecer. Eu fiz um feedback assim com ela de final de ano e eu falei assim, o que você mais acha que impactou na sua vida durante esse tempo de acompanhamento? E ela falou assim pra mim, com você eu consegui perceber que eu consigo produzir muito melhor, me alimentando melhor, eu consigo cuidar mais de mim e principalmente eu consigo cuidar do outro melhor. E ela é uma profissional da saúde, então assim, pensa, cuidar do outro melhor, o quanto foi gratificante para ela ter isso. Então assim, é um material maravilhoso e a nutrição é incrível, é isso. E aí o contato dela vai estar na descrição, né, para você aí. Vai lá, bate um papo com ela, vê como é que você consegue alinhar a sua vida. Mas bora pra nossa aula então, que é para isso que você tá aqui. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês e aproveitem, a gente vai aqui conversar, tirar dúvidas. Aproveite esse encontro, a palavra é sua, Ju. Muito obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre esse assunto com vocês hoje. Antes de iniciar, eu vou me apresentar. Então, eu sou a Juliana, eu sou nutricionista, né? Eu me formei na UERJ. E a minha residência, né, a minha especialidade é nutrição clínica, mas a minha especialização em si foi dentro de uma maternidade. Então, assim, desde sempre, eu sempre assim, gostei de estudar sobre o universo feminino, sobre menstruação, sobre as patologias relacionadas ao universo feminino. E isso só se... como que fala? Só impulsionou, só se fortaleceu mais quando eu fui pra residência. Porque lá eu fiquei numa maternidade. Eu fiz residência aqui na UERJ também, me formei na UERJ, a UERJ é a minha paixão. E é uma maternidade de alto risco, né? Então, assim, eu trabalhava só com mulheres o tempo todo. Então, isso foi fortalecendo a minha vontade, né? De trabalhar só com mulheres. Hoje eu só atendo mulheres e é a área que eu gosto de trabalhar. Então, pra gente iniciar, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre... Eu botei ali, né, 2 cenários pra gente conversar. Porque esse assunto, né, produtividade cíclica, é um assunto ainda que é muito recente, assim, não tem tantas pessoas conversando sobre isso. Dentro da maternidade mesmo, eu nunca vi ninguém falar sobre esse assunto, mesmo, né? Mesmo sendo uma área só de mulheres, né? Então, assim, pensa que na maternidade lá, eu ouvia pouquíssimos homens. Os homens que eu via era de profissional da saúde mesmo. E pai, às vezes, né? E pai? Pai de crianças que estão lá internadas, né? Sim, os acompanhantes, isso, você quer dizer. E então, assim, mesmo nesse ambiente, eu não via ninguém falando sobre produtividade cíclica, eu não via as pessoas falando sobre o ciclo menstrual. Então, o ciclo menstrual ainda é um tabu muito grande para as pessoas sempre ligam a, tipo, algo sujo, ou algo que a gente precisa esconder, como se a gente não pudesse falar sobre isso abertamente.
Então eu fiquei muito feliz quando o Danilo propôs essa aula para vocês, principalmente porque vocês são profissionais da saúde. Então eu imagino que depois que vocês aprenderem sobre o assunto, o objetivo é que vocês passem para outras pessoas também. Então pra gente iniciar, eu vou falar sobre esses 2 cenários. Então eu coloquei aqui 2 cenários principalmente. Então assim, toda mulher se identifica mais ou menos com esses 2 cenários e acredito que você aí do outro lado também vai se identificar. Então num dia você acorda, né, e tá super feliz, lá pra cima, tá com vontade de fazer tudo, de ganhar o mundo, consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo, no mesmo dia. E no outro você já tá mais letárgica, tá num dia mais com baixa energia, que você tá arrependida de ter marcado um encontro, marquei um compromisso com minha amiga, não quero mais ir, ou não consigo fazer várias atividades no mesmo dia, e aí você começa a se cobrar, né, pensando nesse segundo cenário. Quando você acorda com muita energia, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então é uma época que a gente tá mais assim, eu consigo treinar, fazer um treino novo, implementar uma dieta nova, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí a gente tem aquele pensamento mesmo de agora vai ser diferente. Agora eu consigo fazer tudo. Geralmente é uma fase do mês que a gente fica assim. Enquanto na outra, a gente já tá mais assim, não consigo mais fazer isso. E aí é um momento que a gente se sente muito culpada, né? Principalmente porque, pensando como profissional da saúde e pensando dentro de uma instituição onde a gente às vezes não consegue manejar os nossos compromissos mesmo, a gente sempre atrela um sentimento de culpa, de tipo, poxa, o que aconteceu comigo? Ontem eu tava tão bem, ontem eu fiz várias atividades no mesmo dia, eu consegui cumprir todos os meus itens do meu checklist e hoje eu não tô conseguindo fazer as coisas direito, não tô conseguindo pensar. E aí já fica aquele sentimento, o que as pessoas vão pensar de mim? Tipo, será que eu sou uma boa residente? Vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve, são vários sentimentos juntos. Então, assim, isso é importante a gente perceber porque isso tem tudo a ver com o nosso ciclo menstrual, com os nossos hormônios. Então, assim, não é que a gente esteja doida ou alguma coisa do tipo. É porque, de fato, dependendo do mês, a gente vai ter uma baixa energia, isso já é esperado. E aí a produtividade, ela entra principalmente nesse assunto, a produtividade cíclica, né, no caso. Então, assim, primeiro eu gostaria de deixar essa pergunta, né, o que é produtividade pra você? Então, produtividade, eu coloquei no chat pra ele responder. Então, o que o chat trouxe pra mim? Que produtividade é a relação entre o que é produzido e os recursos utilizados para essa produção. Em outras palavras, é a eficiência com que transformamos tempo, esforço, recursos em resultados. Então, às vezes, ser produtivo pra mim pode ser diferente do que ser produtivo pro Danilo. O Danilo, vou dar um exemplo básico que acontece aqui em casa. O Danilo, ele faz as coisas, às vezes, muito mais rápido do que eu faço. Só que não quer dizer que ele fez melhor. Da maioria das vezes, eu faço melhor, mas ele faz mais rápido. E isso também acontece no nosso dia a dia. Então, assim, para algumas pessoas, a produtividade pode estar ligado a cumprir tarefas rapidamente. Já para outras, manter o equilíbrio saudável. Então, entre trabalho, vida pessoal, bem-estar. Então, a gente precisa entender também o que é ser produtivo pra gente. E aí, ele até trouxe, né? Porque o meu chat já é treinado, ele até trouxe no final, né? Que produtividade, pra mim, tá muito relacionada a uma rotina sustentável, alinhada ao ciclo menstrual, que otimize a minha energia e também o meu bem-estar ao longo do mês. Então, assim, a gente... Só para te falar também, trazendo pra gente, assim, no plantão, a gente encontra isso. Você é enfermeiro, você tem a sua equipe, que ela também vai te interpretar de formas diferentes. Então, você tem aquele técnico que é muito prático, que gosta que você chegue no leito já com o micropóreo cortado, com a gase separada, com a cobertura pronta. Tem outros técnicos que não, que eles gostam mais de, entender o que está acontecendo, de conhecer o caso. Então, entende que você também pode ser interpretada de formas diferentes a depender da equipe que você está. E é importante também você conseguir reconhecer isso no outro. Perguntar se o outro está bem, o que o outro precisa, como que o outro gosta de trabalhar. E aí você ir adaptando a sua rotina dentro da rotina do outro, e o outro tem que ter essa capacidade também de interpretar como você está se sentindo e também se adequar a você. Percebe que é uma troca? Se você não se autoconhece, não consegue reconhecer isso no outro e vice-versa. O trabalho fica cansativo, fica puxado. Então é importante você conhecer, né, tanto você mesma, mas também as características daquela sua equipe, daquele seu técnico de enfermagem. Muito bom. Então, trazendo um pouquinho para vocês, né, o que é o conceito de produtividade cíclica. Então, é a ideia da gente alinhar os nossos compromissos, né, a nossa rotina, com as fases do nosso ciclo menstrual. Por quê? Cada fase, eu vou apresentar daqui a pouco para vocês o ciclo menstrual, e cada fase, ela... Impacta, né? Ela impacta de uma certa forma
na nossa vida. Então, assim, é importante a gente entender de que forma a gente vai se sentir, de que forma a gente vai estar, vai se comportar, e aí vem a questão do autoconhecimento, você saber o que você tá sentindo de fato, porque, assim, tudo que eu vou falar pra vocês hoje é o que a gente vê na literatura, e eu vou dar alguns exemplos de que eu aplico na minha vida, mas é uma coisa muito pessoal. O ciclo menstrual, ele é muito individual. Embora, assim, a gente tenha alguns sintomas que são comuns a algumas mulheres, você só vai saber de fato que você sente se você auto-observar. Então, isso é muito importante também para você conseguir aplicar esse conceito de produtividade cíclica na sua vida. Então, como eu falei, né, a produtividade não é sobre fazer o mesmo todos os dias, mas sim sobre saber quando você consegue acelerar, ou seja, quando você consegue dar mais de si, dar mais energia para aquele projeto, e quando você vai precisar desacelerar para poder conseguir respeitar o seu corpo, conseguir respeitar o seu ciclo menstrual, a sua energia. Então, outra coisa também que é muito importante a gente falar, né, que a produtividade, aqui a gente vai trabalhar o ciclo menstrual, mas a produtividade ela tem vários pilares. Então, assim, para a gente ser produtivo no nosso dia a dia, a gente precisa de vários fatores. Então, a gente precisa de uma boa alimentação. Como que você está se alimentando hoje? Você fez o seu café da manhã direito? Você está conseguindo fazer lanche da tarde? Eu sei que às vezes no plantão isso é muito difícil, porque eu fui residente, então eu sei. O Danilo sempre brincava comigo que eu saía de casa com uma... Parecia que eu ia fazer... que eu só ia comer. Ele sempre falava, você sempre vai pro piquenique. Você vai pro trabalho comer. Mas porque eu já tenho essa consciência de que eu preciso fazer as refeições desde a faculdade, é a minha profissão. Eu entendo que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de informação, mas é importante a gente fazer pausas durante o dia e se preocupar com uma boa alimentação pra gente conseguir ser produtivo. Outra coisa muitíssimo importante é o sono. Eu sei que enfermeiros, por conta da rotina, né, vocês dão muito plantões noturno, acaba tendo muita privação de sono. Mas o sono, ele é muito importante para você também se sentir produtivo. Quem vive em privação de sono, quem vive assim, mesmo aquelas pessoas que não dão plantão noturno, mas acabam tendo poucas horas de sono durante um dia, né, é muito ruim pra você se sentir produtivo. Você praticamente vai ficar letárgico no dia seguinte, assim, é um efeito rebote muito grande. Então, pensar no sono é muito importante quando a gente pensa em produtividade. O bem-estar, então assim, você fazer coisas que você gosta, que deixe você feliz, seja a igreja, seja ir num jogo de Fluminense, seja o que você achar que vai te deixar mais descansado, mais relaxado de certa forma. Momentos de lazer, exercício físico. Então assim, cuidar da saúde de modo geral é muito importante para você se sentir produtiva. Então agora a gente também vai falar um pouquinho sobre as fases do ciclo menstrual. Então antes de eu explicar cada fase para vocês, eu vou lembrar a importância do ciclo menstrual. Então assim, mesmo eu lá na maternidade, como eu falei, né, eu me formei numa maternidade de alto risco, mesmo nesse ambiente eu não vi as pessoas falando sobre ciclo menstrual, eu nunca vi, assim, eu sempre conversei, tá, sobre ciclo menstrual. Quem me conhece, as minhas amigas, a minha própria orientadora, era uma coisa que eu sempre falava pra ela, né, eu falava assim, menina, eu só, por exemplo, tinha um caso clínico pra eu apresentar, eu sempre falava assim pra ela, eu quero apresentar nesse dia aqui, que é um dia onde eu vou estar mais, com a energia mais lá em cima, vou estar mais concentrada, não deixa pra eu apresentar quando eu estiver menstruada, porque eu não vou ter tanto foco. E aí um dia ela até me mandou um trabalho, um artigo que mostrava as pessoas que marcavam os compromissos seguindo o ciclo menstrual. E aí eu falei pra ela, viu? É uma coisa que agora a gente já consegue ver em trabalhos científicos, a gente consegue ver outras pessoas falando sobre isso, porque é de fato muito importante. Então, assim, o ciclo menstrual, ele não é só pra engravidar, só pra ter filhos. As pessoas pensam que se a mulher não quer ter filhos, o ciclo menstrual é inútil. E não é assim, a gente sabe que tem várias, assim, é muitíssimo importante pra várias coisas. Então, manutenção do sistema cardiovascular, regulação da produção de colesterol, às vezes as pessoas esquecem disso, desenvolvimento e manutenção da densidade óssea. Então, tanto que as mulheres na menopausa, quando tá chegando ali mais próximo, né, elas têm maior tendência de ter osteoporose, a gente precisa prevenir isso. Então, muito importante para memória, cognição, ajuste da temperatura corporal. Então, assim, é uma coisa até que a gente trabalha com as mulheres que querem engravidar, e de fato as que querem, né? É a percepção da fertilidade. A gente consegue mensurar isso através da temperatura corporal, porque a temperatura do nosso corpo, ela muda de acordo com a fase do nosso ciclo. E temperatura axilar? Não, a temperatura é um termômetro específico pra fazer. A gente usa... se você botar na Amazon, você bota lá, termômetro pra percepção de fertilidade. Aí vai aparecer vários, né? Aí você bota na boca, pra medir na boca mesmo. O ciclo menstrual também é muito importante pra liberação de neurotransmissores relacionados ao bem-estar e ao excitamento. Então é muito importante
para várias coisas. Então, assim, às vezes a gente pensa que é só para engravidar, às vezes não, porque eu não penso isso. E espero que vocês também não pensem a partir de agora. Mas existem vários motivos do porquê é preciso a mulher menstruar todos os meses. Então, aqui agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre as fases do ciclo menstrual. Então, assim, antes de explicar cada fase, eu botei aqui, né? Que isso foi uma pergunta de quem estava ao vivo com a gente, né? A gente está regravando a aula para vocês, porque a gente teve um pequeno probleminha com a gravação. Mas no dia me fizeram uma pergunta sobre as fases como que eu poderia cuidar do meu ciclo menstrual tendo DIU Mirena. E aí, pra quem não conhece, né, o DIU Mirena é um DIU que libera hormônio e ele libera a progesterona, então assim, ele não inibe o ciclo ovulatório, então a mulher continua ovulando, mas às vezes por um tempo ela não menstrua, então às vezes ela fica perdida em qual fase ela tá. Uma forma da gente conseguir identificar qual é a fase que ela tá é através da Lua. Então, assim, a Lua, ela dá uma volta ao redor da Terra por volta de 27 dias e meio. Olha que curioso, né? E ela tem 4 fases, assim como o nosso ciclo menstrual. Então, antigamente, quando eu não sabia muito ao certo sobre a questão da Lua, eu achava até que era uma crença, que era mito, era alguma coisa assim mais... Misticismo, né? mais relacionado ao misticismo, e não é. Se vocês jogarem no PubMed da vida, aí vocês vão ver que tem vários trabalhos falando sobre o ciclo da Lua e as fases do ciclo menstrual. Então, é algo comprovado cientificamente. E aí, cada fase da Lua, ela está relacionada a uma fase do nosso ciclo menstrual. Então, ela é uma forma dessas mulheres, tanto as que fazem uso de anticoncepcional, quanto as que estão com DIU Mirena, até as mulheres que já estão chegando na menopausa, identificarem qual a fase do ciclo que estão e aí conseguirem aplicar os conceitos de produtividade cíclica mesmo. Então, o resumo a menstruação em si não é um parâmetro pra gente se regular. Então, a gente não, né? Vocês. Então, se você não menstrua, se você usa DIU, se você não tem útero, você ainda assim consegue, sim. Identificar os seus sintomas, identificar o ciclo que você tá, né? A fase que você tá, e conseguir então se adequar a esses momentos, né? Perfeito. Isso é importante. Então, é uma forma da gente identificar, né? Como eu falei, são as fases da Lua. E aí existem vários aplicativos, vários calendários, várias formas de você acompanhar isso. Um aplicativo legal é o calendário lunar, porque ele é um app que ele mostra ali quando vai começar cada fase da Lua, e aí você consegue anotar isso, porque eu vou mostrar aqui pra vocês agora as fases do ciclo. Então, por exemplo, a fase menstrual, ela tá relacionada à Lua Nova. Então, quando vocês olharem lá no calendário Lua Nova, vocês que não estão menstruando atualmente, vocês vão saber que aquela energia ali, ela é semelhante às coisas que acontecem na menstruação. Então, falando um pouco sobre o ciclo agora, né? O nosso ciclo menstrual, ele é dividido em 4 fases, né? Fase menstrual, fase folicular, fase ovulatória e fase lútea. Vocês vão ver que eu coloquei ali do 1º ao 28º dia, mas isso é muito particular. Cada mulher, ela tem um período de ciclo menstrual, um período que, assim, que às vezes pode variar de 24 dias até 36 dias, e isso não necessariamente quer dizer que todos os meses você vai menstruar na mesma quantidade de dias. Então, por exemplo, tem vezes que você pode ter um ciclo de 25 dias, tem vezes que você pode ter um ciclo de 30, de 31, o que não pode é ter ciclos muito curtos e nem ciclos muito longos, que aí você vai estar menstruando demais, vai estar perdendo muito nutriente. E o curto também não é legal, porque ele indica que a pessoa não ovulou. Então, não é bom também pra, assim, nem curto nem longo, tem que estar ali no meio termo. Então, falando um pouco sobre a fase menstrual, quais são as características principais da fase menstrual, né? Então, nessa fase, a gente fica muito cansada. Então, cada mulher vai reagir de uma forma, na verdade, né? Tem pessoas que, às vezes, têm um impacto muito maior relacionado ao período menstrual. E isso, às vezes, na maioria das vezes, tem muito a ver com o seu estilo de vida. Então, para aquelas pessoas que já têm uma alimentação saudável, já faz exercício físico regularmente, igual eu falei da produtividade, já tem um sono adequado, vai sentir menor impacto na fase menstrual, mas ainda assim vai sentir. Então, o que acontece na fase menstrual? Os nossos hormônios estão bem baixinhos, então tanto a progesterona quanto o estrogênio, eles estão diminuídos nessa fase. E quais são as funções desses hormônios? A progesterona, ela tem um efeito mais inibitório no nosso corpo, então ela deixa a gente assim, menos concentrada. A gente costuma dizer que é um hormônio que é como se fosse um ansiolítico natural, ela deixa a gente mais calma, ela acaba às vezes deixando a gente um pouco mais crítica, mas ao mesmo tempo a gente fica com uma energia mais baixa mesmo.
Enquanto o estrogênio, ele faz o efeito contrário, ele tem um efeito excitatório. Então ele deixa você mais ativa, mais alegre, com uma energia lá em cima. Você se sente mais disposta, você se sente mais focada, mais concentrada. Você fica com uma energia de tipo, eu consigo fazer tudo e consigo vencer o mundo. É mais ou menos isso. Mas esses hormônios, eles também, quando eles diminuem, têm um impacto na dopamina da serotonina, que são os neurotransmissores relacionados ao nosso bem-estar. Então, nessa fase, é normal que a gente sinta, assim, uma necessidade maior de descanso, a gente se sinta um pouco mais introspectivo, querendo ficar mais sozinho. Então, por exemplo, às vezes, pensando no nosso plantão agora, é muito importante, às vezes, a gente comunicar isso. Então, assim, pensa, se você for enfermeira do seu plantão, ou se você for um residente, por exemplo, se você tá nesse dia menstrual e você não consegue manejar, e eu vou ter que trabalhar nesse dia mesmo assim, é importante você comunicar isso, às vezes, pra pessoa mesmo que tá com você na equipe. Ô, fulano, hoje eu tô mais quietinha, tipo, eu quero ficar mais no meu canto. Pra pessoa entender que às vezes não é o problema, não é ela. Porque às vezes tem muito esse sentimento, né? Ah, o problema sou eu. Mas às vezes você só quer de fato ficar sozinha. Eu lembro, na época da minha residência, nos plantões eu conseguia manejar melhor os meus dias de menstruação e conseguir me livrar desses dias, né, em relação ao plantão. Mas na minha rotina não, às vezes calhar na maioria das vezes calhava, né, porque eu trabalhava igual uma corna mansa. Mas assim, eu sempre ia, às vezes eu ia menstruada, e eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga, né, a Luísa, que ela sempre fala assim pra mim, Ju, você tá triste, tá menstruada, né? Ela sempre conseguia identificar isso em mim. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar, de falar, de interagir com outras pessoas. Mas nessa fase eu fico muito mais quieta. O Danilo até fala, pô, tá quase não falando, tá triste. Mas é uma fase que eu tiro pra mim mesma, sabe? Pra eu pensar nas minhas coisas, nos meus projetos. E é importante a gente identificar isso e comunicar pra outras pessoas. Porque, por exemplo, se a Luísa não soubesse, e essa característica minha, ela fala, pô, a Juliana tá chateada comigo. Tá, aconteceu alguma coisa, eu fiz alguma coisa pra deixar ela triste. Então, assim, é importante a gente se auto-perceber, se auto-avaliar pra gente conseguir implementar isso de fato no nosso dia a dia. Então, falando agora no plantão, muito importante a organização. Então, assim, como eu falei, né, a gente sabe os dias, por exemplo, eu sabia os meus dias de plantão, sempre soube. As minhas escalas eram feitas de meses e meses e era divulgado, eu sabia, tal dia eu vou estar de plantão. Se eu vi ali no meu período menstrual que eu vou estar nesse plantão, eu já conseguia mudar. Eu já falava com algum outro colega, eu tinha muita facilidade para alterar plantão. Eu sei que não é todo mundo que consegue, mas quem consegue fazer isso é uma oportunidade de você tirar esse período menstrual para você de fato descansar. Se você não consegue, aí a gente vai pensar em outras alternativas. Então, por exemplo, fazer pausas durante o plantão. Eu sei que às vezes no plantão a gente fica muito afobado, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E é importante a gente fazer pausas, a gente parar um minuto, beber uma água. Eu sempre falo pro Danilo, cara, faz um lanche, come alguma coisa, nem que seja uma banana. Não é possível que você não tenha 5 minutos para comer alguma coisa. Então, assim, faça pausas importantes durante a fase menstrual. Antes de você dar esse plantão, dormir bem durante a noite. Então, assim, eu sei que esse dia que eu vou estar menstruada, eu vou precisar de mais energia. Cara, vai dormir mais cedo, dorme um pouquinho mais cedo, faz um chá de camomila pra conseguir pegar melhor no sono. No dia seguinte, como eu já falei, conversa com a sua equipe. Às vezes você, durante o dia, você rende mais do que durante a noite, se for um plantão de 24 horas. E aí você consegue descansar durante um período do seu dia, pra de noite você conseguir trabalhar melhor. E aí pensar qual atividade no plantão eu consigo fazer bem melhor do que outra. Por exemplo, se eu consigo fazer a medicação melhor do que... Não melhor do que outra pessoa, que é ridículo falar isso. Mas assim, se eu consigo... Você se dá melhor pra medicação, se eu consigo fazer melhor isso. Ou, por exemplo, banho. Os pacientes às vezes são muito pesados, eu sei. Poxa, ao invés de pegar peso nesse dia, eu quero ficar em outra atividade que eu consiga render melhor e não precisa exigir tanto de mim. E é importante falar, né, que não é pra você negligenciar o paciente também, né? O paciente não tem nada a ver com a sua menstruação. Mas é você optar pela tarefa onde você se sinta de fato mais confortável. E falar com a sua equipe. Eu sei pedir que ajuda, né? Pedir ajuda. Às vezes tem uma pessoa lá no seu plantão que você se dá super bem. Você fala, fulano, hoje eu não tô tão legal, hoje eu não tô conseguindo me dar o máximo que eu consigo naquele outro dia. Será que você consegue me ajudar? E no outro plantão eu troco com você? Conversar, tá? As refeições, muito importante. Então, eu sou nutricionista, então eu sempre vou falar que é importante se alimentar, não tem jeito. Mas não pular as refeições é muito importante, porque nessa fase menstrual
a gente perde muito nutrientes, a gente pensa, gente, que aí pensando só para dar exemplo mesmo nesse caso. O ciclo menstrual, ele é todo preparado, né, pra você, na verdade, todo o nosso ciclo ovulatório, ele é todo preparado para você ter um bebê. Então, o nosso endométrio, ele é cheio de nutrientes, de carboidratos, de lipídios, de ferro. Então, tudo isso, ele é descamado quando a gente tá na menstruação. Então, a gente precisa repor. Se você não repor, você tá quase que em déficit nutricional todos os meses. Então, não pule as refeições na fase menstrual, principalmente. Uma coisa legal que eu sempre dou dica para meus pacientes mesmo é organiza as marmitas. Você sabe quando você vai menstruar, que você vai dar plantão nesses dias. Planeja suas marmitas da semana, tira uma hora no seu domingo pra fazer. Cara, você não vai morrer se você tirar uma hora. Às vezes a gente fica uma hora no celular só subindo vídeo aleatórios. E você vai estar se planejando para cuidar da sua saúde. Então essa é uma forma de você planejar ali na fase menstrual. A próxima fase. Não, só pra falar, porque às vezes parece utópico isso que ela tá falando, mas é uma realidade em muitos países, né? Sim. No exterior, a gente já tem aí mulheres que conseguem licença menstrual. A gente falar sobre isso aqui parece que é algo absurdo. Poxa, como é que eu não vou dar plantão se eu tô menstruada? Existem fases e fases do ciclo, ela tá falando de algo, vai falar delas aqui, começou com a menstrual, que normalmente é onde tem maior tabu, para você prestar atenção que você pode mudar a sua realidade, às vezes só se autoconhecendo e conversando. É importante, né? Mas se você tem uma fase menstrual muito difícil, por N motivos, você deve procurar ajuda e, de fato, às vezes se ausentar do trabalho. Pensar porque isso vai impactar nas outras fases, isso aí vira um ciclo vicioso que você está sempre mal o mês todo. Então, cara, se autoconheça, se respeite e você tem apoio e deve ter cada vez mais apoio, até mesmo dessa parte legal, né? Para você conseguir, às vezes, colocar um atestado, conseguir se afastar. Então é importante conhecer. Você fala, não, é minha fase menstrual que está me atrapalhando. Eu não rendo, o risco é muito maior de eu estar no plantão do que eu não estar no plantão. É importante pensar sobre isso. Antes de falar sobre a próxima fase, até legal essa fala que o Daniel trouxe, que tem vários trabalhos, gente, que mostram o quanto as mulheres às vezes colocam atestado e não falam que estão menstruadas. Então, assim, porque elas sentem vergonha de falar isso no ambiente de trabalho, de que elas precisam ser afastadas por conta da sua menstruação. E aí é muito importante a gente dizer que, assim, não é que a mulher, ela seja menos eficiente na fase menstrual, não é isso. As nossas funções cognitivas, todo o nosso saber, a nossa experiência, tudo que a gente, assim, faz relacionado ao nosso trabalho, ele não vai mudar. Porque a gente vai ser competente do mesmo jeito. A única questão é você se sentir bem em relação a isso. Porque às vezes a gente se esforça tanto, a gente dá o nosso máximo, que depois que a gente passa por essa fase, é como se a gente tivesse, assim, cara, lutado uma guerra. A menstruação, eu sempre falo isso, não é pra ser algo doloroso, não é pra ser algo que você fique todos os meses sofrendo. Então, assim, se você passa por esse período menstrual muito difícil, de que realmente você não consegue trabalhar, incapacitante, procure um profissional da saúde para você investigar isso. Porque a alimentação é um dos pilares muito importantes para a fase menstrual, para todo o ciclo hormonal. Mas existem, claro, a gente está no março amarelo, né? Existem doenças que fazem com que a mulher, de fato, possa sentir uma dor tão grande que seja incapacitante. Então, se é o seu caso, procure ajuda, não fique ignorando isso. A gente, como profissional da saúde, às vezes a gente negligencia muitas coisas, a gente deixa tudo para lá, pro lado, a gente cuida dos outros e não cuida da gente. Então é importante a gente avaliar isso também. Perfeito. Agora, a fase folicular, ela é uma fase que a gente já está começando a se sentir um pouquinho melhor. Então essa fase, o estrogênio, que é incrível para a mulher, ele já começa a subir. Então você já começa a sentir mais energia, você já começa a sentir a sua criatividade voltando, um pouquinho mais de foco. Então é uma hora que eu sempre falo que é a hora de você compensar o que você precisou se ausentar na fase menstrual. Então, por exemplo, vamos pensar em relação ao plantão. É uma melhor fase para você aprender, é uma melhor fase para você conseguir fazer turnos mais longos. Então, por exemplo, eu quero dar 2 plantões seguidos. Essa fase é melhor para você colocar isso. Eu preciso dar um plantão noturno e depois dar um plantão de dia. Eu sei que privação de sono não é bom, mas é uma fase que você consegue compensar melhor o que você não produziu entre aspas, ali na fase menstrual.
É uma fase também muito boa para você organizar os seus projetos. Então pensa aí, se você é uma enfermeira que é, sei lá, da gerência, da rotina, é uma excelente fase para você montar a escala do seu pessoal. É uma fase que você pode organizar treinamentos. É bem legal, porque você já começa a sentir a ação do estrogênio no seu corpo. Você já consegue retomar, de fato, todas as atividades que você deixou ali um pouquinho off na tua fase menstrual. Agora, a fase ovulatória, que é a fase melhor, eu diria que é a melhor fase do mês. Mas assim, por quê? Porque é onde acontece o pico do estrogênio. E o estrogênio é incrível, maravilhoso para a saúde da mulher. Claro que o excesso de estrogênio é ruim, mas quando tá em níveis normais, você se sente confiante, é muito mais fácil de você socializar, você tem uma facilidade maior de se comunicar. Então eu lembro, porque eu dei esse exemplo também na aula vivo, eu vou dar esse exemplo para vocês. Que foi quando eu marquei o meu TCR. Então, assim, eu falei eu sempre conversava sobre isso com a minha orientadora, já falei, né? E eu falei pra ela, Nina, eu quero marcar meu projeto de TCR nessa data, que era a data onde eu ia estar na minha fase ovulatória. Por quê? Na minha banca de TCR tinham 2 pessoas, tipo assim, cabeçudas, muito inteligentes, 2 pessoas que eu admiro. E eu falei, cara, eu não quero passar vergonha. Não é que na fase menstrual eu não ia me dar bem, não é isso, mas eu me conheço e eu sei que nessa fase eu fico mais sociável, eu consigo ter mais atenção, mais foco. Então eu marquei e foi maravilhoso, deu tudo certo. Então, assim, é legal você conseguir aplicar esses conceitos na sua vida. Eu sei que não é pra ser algo enrijecido, não é, longe disso, até porque quem dera, né, a gente pudesse se ausentar na nossa fase menstrual e ficar em casa descansando vendo Netflix, não é assim que o mundo funciona. Mas é uma fase, é muito importante você se conhecer. Você perceber como que você fica. Tem gente que na fase ovulatória não sente tanta confiança, sente ansiedade. Porque o estrogênio em alta, ele também leva a ansiedade de certa forma. Você fica tão imperativo, tão agitado, que você quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E tem pessoas que não respondem bem a isso. Então você também precisa identificar o seu padrão. Não é que essas características vão ser iguais pra você, mas você precisa olhar ali o que se assemelha, o que fica mais próximo. Então, pensando no plantão, o que é bom fazer no plantão nessa fase? Que eu listei aqui pra vocês. Então é um excelente momento para tomada de decisão, para execução, para mão na massa. Então, como você vai estar com muita energia, é uma ótima fase para você produzir bastante. Então, é uma fase excelente para você exercer função de liderança, para você propor um treinamento para sua equipe. Então, assim, eu tô com um colega de equipe que não tá performando tão bem, eu preciso ter uma conversa difícil com ele. É uma boa hora, porque é uma hora que você não tá tão crítica assim, você tá mais, não é amável, mas você tá mais empática com outra pessoa, mais flexível com as dores da outra pessoa. Então você consegue tomar uma decisão mais assertiva. É uma fase que você consegue suportar várias demandas, então você pode de fato botar várias coisas nessa fase que você vai dar conta e não vai se sentir sobrecarregado. Diferente da fase menstrual, que você até pode enfiar um monte de tarefa lá, mas você vai se sentir muito sobrecarregado depois. Né? Vai ser muito mais custoso pra você. E não à toa a fase ovulatória é da lua cheia, né? Então você tá cheia de energia. Tá brilhando. Que cafona! Né? Mas é verdade, cheia de energia mesmo. Então, mais brilhando. Aqui embaixo eu sempre eu deixei pra vocês as fases. Então depois no final, eu até vou mostrar, mandar uma aluna pra menina que me fez a pergunta na aula ao vivo, e aí fica pra vocês também. Então a fase ovulatória é incrível, mas aí a gente chega na fase lútea, né? A fase lútea é aquela fase que antecede o nosso período menstrual de fato, os dias menstruais. E aí é uma fase que as pessoas falam que é o terror do mês. Mas não é bem assim, a fase lútea tem uma grande queda da progesterona, né? Na verdade, assim, a progesterona começa a subir no início da fase lútea, mas ela cai drasticamente no final, que é quando inicia a menstruação de fato. A progesterona, ela é um hormônio, como eu falei, que deixa a gente mais calma. Então, assim, ela não é de toda ruim. Existem coisas que a gente consegue aplicar melhor na fase lútea. Então, assim, é bom a gente desmistificar isso, de que a fase lútea vai ser a pior semana do mês. Não é bem assim. A gente só precisa identificar o que a gente sente para conseguir fazer os nossos projetos de forma mais assertiva. Então, nessa fase, de fato, você tem uma diminuição da energia. Você tem uma maior sensibilidade emocional, por isso que eu falei que não é uma boa hora para você ficar tendo conversa difícil com os outros, porque você vai estar mais crítica. Mas ao mesmo tempo, você estando mais crítica, você consegue avaliar melhor os seus projetos, você consegue alinhar o que você fez durante o mês, olhar, poxa, eu fiz isso, não deu certo, vou fazer de outra forma. Então, existem tarefas que são melhores desempenhadas na fase lútea. E aí, você tem de fato uma maior resistência a tarefas simples, como eu falei, mas é um momento que você consegue fazer outras atividades. Então ele é
ótimo momento para checar resultados, como eu falei, para você redefinir de fato a rota desses projetos que você implementou no mês. E aí, pensando no plantão, o que a gente consegue fazer? Eu sempre falo sobre as pausas, né? Então, nessa fase lútea, como a gente vai ter, vai se sentir mais letárgico, vai sentir a queda na energia bem drasticamente mesmo, é importante a gente definir as prioridades do nosso plantão. Então, assim, eu vou pro meu plantão hoje, aí chego de manhã lá, eu tenho 12 horas para fazer as minhas atividades. Eu não preciso fazer todas as minhas atividades na manhã, ficar igual uma barata tonta, vou ter igual uma barata tonta pra lá e pra cá. Não, você pode escrever ali, eu preciso fazer isso. Ah, mas eu sei que o plantão tem intercorrências, várias. Todo plantão tem intercorrência? Talvez, mas assim, não custa nada você definir suas prioridades. Às vezes, o Danilo até me falou outro dia, tem coisas que a gente consegue fazer mais pro final do plantão e tá tudo bem. Então, por exemplo, sei lá, evoluir. Ah, não preciso evoluir de manhã cedinho, posso evoluir mais tarde. Ah, mas eu sei que eu preciso fazer isso. É só você anotar, você não vai esquecer. Mas você vai colocar como prioridade aquilo que é de fato prioridade. E aí, pensando nisso, outra coisa importante é você fazer as pausas também. Muito mais do que você faz lá na fase menstrual, aqui já te prepara para a fase menstrual, a fase lútea. Então, assim, beba água, às vezes vocês esquecem de se hidratar, fica com dor de cabeça no plantão. Ah, tô com muita fome. Às vezes você não tá bebendo água, por isso você tá comendo que nem um leão. Então, assim, vai no banheiro, não deixa de fazer xixi. Pra gente, mulher, é muito importante prevenção de infecção urinária. Respirar fundo, às vezes a gente fica, assim, meio barata tonta mesmo, meio desnorteada. Respira, vai no banheiro, lava o rosto. Respira um pouquinho, isso vai te dar mais energia para você voltar e terminar aquela atividade que você deixou um pouquinho ali de lado. E aí, como eu falei, né, é uma fase de mais introspecção. Então, assim, você não quer falar muito com os outros, você não quer se comunicar. E aí, da mesma forma que eu falei lá no início, comunica. Ninguém é obrigado a saber que você tá menstruado. Ninguém é obrigado a saber que você fica diferente várias fases do mês. Então, assim, quanto mais você falar sobre isso, melhor vai ser pra você e pro outro. Que ninguém vai ficar achando que você tá emburrado à toa. Ou, fulano é bipolar. Eu escuto isso direto. Fulano é bipolar. Não, fulano é bipolar. Fulano tem várias energias durante o mês. Completamente compreensível. Mas se você não falar sobre isso, ninguém vai saber. Então, isso é muito importante. E aí eu vou dar uma dica pra vocês que me ajudou a gravar sobre esse assunto, né? Se você olhar aqui, fase menstrual, né? Lua nova. Sim. Então você consegue ir associando porque momento de renovação, né, de início de um novo ciclo. Então lua nova te ajuda a lembrar. Aí tem a fase folicular, que você começa a crescer. Você tá ali, lua crescente. Você tá começando, né, a ter mais energia, né? O estrogênio começa a subir, a progesterona já tá caindo. E aí vem a fase ovulatória, que você tá cheia de energia, o estrogênio tá no pico, né? Então, lua cheia, para você lembrar. E a fase lútea é aquele momento de recolher, você tá minguando, está diminuindo, né? Então, a progesterona, né, começa a falar de novo, o estrogênio começa a cair, lembra lá dos hormônios serotoninérgicos, né, a dopamina. E aí, você tá minguando, lua minguante, você não vai mais esquecer as fases da lua e as fases do seu ciclo menstrual aí para você gravar, tá? Você vai ensinar isso pra gente? Como é que a gente vai determinar a prioridade? Como é que a gente faz isso? Você vai falar um pouquinho sobre isso? Sim, vou falar sobre isso. Então, vambora. Nossa, muito bom! Eu acabei de falar isso pra gente, a gente gravou. Gente, você tá vendo como que isso é muito diferente? Outro dia eu vi uma foto que é claramente isso. O ciclo menstrual, o nosso ciclo, né, hormonal, ele dura um mês, praticamente. O ciclo hormonal do homem dura um dia, gente. Um dia. Olha que bizarro. E as pessoas ainda acham que a gente vai render igual, a gente tem que render igual a eles. Isso não existe. A gente até brinca assim, tem 15 dias bons e 15 dias ruins, né? Olha isso. Brincadeira, tá? Não é bem assim. Vocês aprenderam que não é assim. Então agora a gente fala um pouquinho sobre prioridade. Então, assim, o que é prioridade, né, pra gente? Então, tem dois tipos de problemas. Essa é uma frase desse livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E o autor traz, né, que tem dois tipos de problema. Urgente e importante. Urgente não é importante, importante do que é urgente. Então, como aplicar isso? Ele fez uma matriz de gestão de tempo, esse livro é bem, bem legal, bem interessante. E é uma ferramenta que ela mostra como você vai gerir suas tarefas de acordo com a organização, de acordo com como você vai priorizar. Então, se você entender quais são as tarefas que são importantes e quais são as tarefas que não têm tanta importância assim. Então, como ela é dividida? Ela é dividida em importante e urgente. Então, tarefas que você vai fazer primeiro. Então, por exemplo, eu tô no plantão, vou dar um exemplo meu mesmo. Na época da minha residência, quando eu chegava, a primeira coisa que eu tinha que fazer, independente do dia, mesmo se fosse plantão de final de semana, era passar visita.
Então era urgente e era importante, porque eu precisava saber quem tinha sido internado da noite anterior, quem eu precisava liberar dieta, quem ia pra cirurgia, quem eu tinha que zerar porque foi pra uma cesárea de emergência. Então era uma coisa que eu não podia negociar. Eu não podia passar visita 3 horas da tarde, não existe isso. Então isso eu tinha que fazer logo. Importante, não urgente. Tarefas que fará mais tarde, porém tem que fazer durante o plantão, não tem jeito. Eu tinha que liberar meu mapa de nutrição. Ou seja, quem é daqui da Oeste deve saber o que é um mapa de nutrição. Então eu tinha que liberar, eu tinha horários pra liberar. 10 horas, 3 horas da tarde, eu não precisava fazer às 7 no horário que eu chegasse, mas eu não poderia deixar de fazer, eu não ia embora e esquecer o mapa, até porque senão os pacientes não comiam. E aí pensem em exemplos pros dias de vocês, pra rotina de vocês. Não importante e urgente, tarefas que você vai delegar a outra pessoa da equipe. Às vezes eu tava vou dar um exemplo meu. Às vezes eu tava lá na enfermaria, o paciente tinha internado, eu precisava liberar uma dieta e eu não ia, às vezes não ia dar tempo de eu chegar lá na cozinha. A cozinha lá é no primeiro andar, né? E a maternidade, pra quem não conhece, é no segundo. E às vezes eu ligava. Não era importante e urgente, mas às vezes eu ligava e falava, fulano, consegue me ajudar? Eu delegava, porque eu sabia que se eu não delegasse aquela função, o meu paciente não ia comer. Então, às vezes, algumas pessoas falavam assim pra mim, Juliana, não é importante você fazer isso, porque se o paciente já chegou muito perto da hora de fechar a colação, fechar o almoço, ele não vai precisar comer, às vezes ele já almoçou de casa. Mas eu sou uma pessoa que eu sei que eu não gosto de deixar as pessoas sem comer. Então isso às vezes não era importante pro outro, mas pra mim era. Como eu precisava delegar, eu delegava. Não tinha problema nenhum pedir pra uma pessoa fazer isso. E aí tem o não importante e não urgente, né? Que são tarefas de fato que você não vai fazer. Então tem tarefas no nosso plantão que de fato a gente não vai conseguir finalizar e vão ficar pro próximo querido que vai chegar pra assumir o plantão. E aí paciência, porque... Tem uma frase da enfermagem que é enfermagem é continuidade. Então, é isso. Então, enfermagem é continuidade. Tem coisas que de fato a gente não vai conseguir fazer ali. Então, é importante a gente saber o que é prioridade de fato no nosso plantão, o que é prioridade na nossa rotina, na nossa vida, pra gente conseguir de fato implementar isso, né? Eu vou deixar de beber uma aguinha e vou falando com vocês alguns exemplos para beber uma aguinha aí, que você tá falando há um tempão. E aí, é isso, gente. Ele não quer roubar minha vez, gente. Não vou roubar a vez dela. É determinar a prioridade. É isso, é o autoconhecimento. E isso é que ela tá falando para você conseguir aplicar essas prioridades dentro da sua rotina, do seu dia a dia, conhecendo as suas fases, né? Conhecendo onde você consegue atuar. E aí, essa questão de delegar é muito importante saber, porque a gente tem aquela mania de, não, eu quero tudo feito e perfeito, então só eu vou fazer perfeito. Né? O outro não consegue fazer no mesmo nível que eu. E aí tu fica lá querendo fazer tudo no plantão e o plantão não roda porque só você que vai fazer. As pessoas param de confiar em você e falam assim, cara, eu não vou fazer não. Ela vai lá e vai fazer de novo porque só o dela que é perfeito. E isso não dá certo. Você precisa saber delegar. Então isso é muito importante porque, olha, isso aqui é importante, é urgente, eu faço. Paciente crítico é meu. Agora, poxa, sei lá, uma lesão por pressão estágio 2, você pode e deve deixar o técnico fazer, olha, abre o curativo, eu vou olhar, aplica isso, faz isso aqui que eu tô olhando, o outro paciente está mais grave. Acabou. Ele vai fechar aquela lesão. Estágio 3, estágio 4, principalmente, aí é contigo. Entendeu? Então você consegue sim delegar. Poxa, cara, prepara aquela nora lá correndo. Eu já te ensinei, lembra que eu te ensinei? Prepara lá correndo que eu tô aqui já olhando o acesso. Então você não consegue fazer duas tarefas ao mesmo tempo. O que vai acontecer é, deixa que eu preparo a nora e depois eu venho aqui e olho o acesso. Cara, você perde tempo, as pessoas ficam impacientes, param de confiar em você. Então é você anotando tudo, se autoconhecendo e aplicando na sua prática. Perfeito. Trabalhar em equipe é isso, né, gente? Não tem jeito. A gente precisa confiar no outro para andar. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação cíclica, que é uma área maravilhosa de vocês conseguirem aplicar no dia a dia de vocês. Então, o que é alimentação cíclica? É você alinhar a sua alimentação ao ciclo menstrual. Parece óbvio, mas às vezes as pessoas não sabem que cada fase do nosso ciclo é preciso uma alimentação para você conseguir dar suporte a esses hormônios de uma forma mais eficaz. Então, por exemplo, na fase menstrual, como eu falei lá no início, né, a fase menstrual é uma fase que a gente está perdendo muito nutriente, lipídio, carboidrato, proteína. É uma fase que a gente perde muito ferro. Então, para quem tem fluxos mais intensos, que perde muito sangue, isso ainda é mais intensificado. As cólicas, então quem sente muita cólica. Então, é importante a gente avaliar vários fatores e ajustar nossa alimentação a isso. Então,
Nessa fase menstrual, eu sempre falo que é muito importante a gente priorizar os alimentos mais anti-inflamatórios. Claro, é importante ao longo do mês todo, tá? Mas nessa fase, se você puder priorizar e intensificar, é melhor ainda. Então, assim, o que são esses alimentos? Frutas vermelhas, peixes, vegetais verdes escuros, abacate, castanha. Você implementar. Eu sei que às vezes, quando eu até penso nisso, porque às vezes é uma complicação ali quando eu converso com meus pacientes também. Pensando nesses vegetais, nesses alimentos, a gente sempre atrela isso a uma alimentação muito cara. Porque, de fato, se vocês forem olhar na literatura, o padrão alimentar para a saúde da mulher é uma alimentação mais mediterrânea, mais DASH, que a gente fala. E as pessoas sempre falam, mas são alimentos muito caros. Não precisa implementar tudo. Não é que você vai comer peixe de segunda a sexta, não é isso. Mas se você puder comer uma vez na semana, 2 vezes no mês, já vai ser melhor do que você não comer nada. Por exemplo, azeite de oliva, eu sei que tá pela hora da morte, mas se você puder botar um pouquinho ali na sua alimentação, já vai dando suporte maior aos seus hormônios. Então, assim, vocês olharem o que eu vou explicar, implementar para a vida de vocês, para a realidade de vocês, para o que é acessível de vocês comprarem também. Então, alimentos fontes de ferro, muito importante para a gente repor essa reserva. Então, carne vermelha, ovos, vegetais verde escuro, para as pacientes vegetarianas, veganas, feijões, tofu. Então, muito importante fazer sempre essa reposição de ferro. E aí, isso é importante ao longo do mês também, não só na fase menstrual. Os alimentos ricos em vitamina C. Então, a vitamina C é muito importante para a gente melhorar a absorção do ferro. E aí, principalmente o ferro não M, que é o ferro relacionado aos produtos vegetais, né, os feijões, o tofu da vida. Então, frutas cítricas, se você puder comer uma laranja depois do almoço. Ju, não gosto de laranja. Pinga um pouquinho do limão ali em cima do feijão, em cima da carne. Isso vai potencializar a absorção, é muito legal. Limitar também o consumo, gente, de alimentos que estimulam o intestino. Então, a fase menstrual é uma fase que o nosso intestino ele tá ali mais permeável, ele tá mais relaxado, que eu costumo dizer. Então, tem algumas mulheres que às vezes até têm diarreia. Não são todas, mas assim, é importante a gente avaliar ali o intestino. O intestino é muito, muito, muito importante para a saúde da mulher. Então, eu sei que quem dá plantão ama café, mas assim, limitar o consumo do café, não ficar tomando café toda hora, não tomar café em jejum às vezes, porque estimula o peristaltismo, você acaba tendo diarreia nessa fase mais menstrual. Limitar o consumo do álcool, então assim, para quem bebe é muito importante, o álcool ele já é um agressor para o organismo de toda forma, mas para o intestino, e principalmente nessa fase, é bem pior. Os adoçantes artificiais, então sucralose, tem vários adoçantes que não são legais, aquele zero caldo vermelhinho, é agressor à microbiota, então se você puder limitar, né, é melhor ainda. A fase folicular e a fase ovulatória, a gente vai priorizar outros alimentos. Então, assim, não é para você deixar de fazer a alimentação anti-inflamatória. Como eu falei, a alimentação anti-inflamatória é muito importante para todo o nosso ciclo. Mas nessa fase folicular e ovulatória, a gente pode priorizar outros nutrientes. Então, por exemplo, como é uma fase de muita alta do estrogênio, para aquelas mulheres que às vezes têm dificuldade de excretar o estrogênio ele é excretado, através do intestino. Existem alimentos que a gente consegue incluir para poder dar esse suporte. Então, por exemplo, os vegetais crucíferos, eles ajudam a metabolizar o estrogênio e faz com que você não tenha esse excesso. Porque, assim, o estrogênio é incrível, gente, é maravilhoso, mas em excesso ele faz crescer tecido, né? Tanto que quem tem SOP, tem endometriose, tem uma predominância estrogênica. Então é legal que a gente inclua na nossa alimentação couve-flor, brócolis, rúcula, que são alimentos que vão fazer essa detoxificação natural. Boas fontes de fibra também, porque às vezes nessa fase a mulher ela sente um pouquinho mais de fome, assim. Na fase lútea é bem maior a fome, mas nessa fase tem algumas mulheres que também sentem, e aí é até bom você identificar qual é o seu padrão, se é um padrão de maior fome na fase lútea ou na fase folicular e ovulatória. Outra coisa muito importante é continuar repondo ferro, como eu falei, dar suporte extra ao intestino, então assim, continuar comendo frutas, legumes, verduras. O intestino ele é muito importante para a metabolização dos hormônios, então às vezes a pessoa esquece isso. Às vezes a pessoa está constipada vários dias, ou está com diarreia, ou fica constipada de diarreia, Eu sempre falo para meus pacientes que o que você come hoje você tem que fazer cagar amanhã, desculpa a palavra, mas é verdade, não tem que ficar guardando cocô, porque assim, é uma forma de excretar tudo que está em excesso no nosso corpo, e pensando nos hormônios, ele é muito importante no nosso intestino.
E agora, muito importante também, proteína, gordura de qualidade e carboidrato. Então, uma refeição completa, ela tem que ter esses 3 nutrientes. Então, assim, essa fase folicular e ovulatória precisa comer melhor gordura e carboidrato, tá? Agora, por último, a gente vai falar da fase lútea, proteína em todas as refeições. A degradação ela é maior, tanto que para quem faz exercício físico, a gente sempre recomenda um porte maior nessa fase. É muito importante para a saciedade, então assim, como a fase lútea, ela faz com que às vezes a mulher ela sinta muito mais fome. A progesterona ela tem essa função, né? Porque o estrogênio ele é um supressor do apetite. Já a progesterona não, ela estimula, por isso que as pessoas têm tanta raiva da progesterona. Porque realmente, assim, pensando, ela faz várias coisas com que a gente tenha vários sintomas, mas não é bem assim. Ela, como eu falei, ela é boa para outras coisas. Mas nessa fase, ela faz com que o seu apetite fique mais estimulado. Então, assim, você tem mais uma sensação de recompensa, de quero comer mais doce. Então, assim, a proteína, as refeições mais completas, ela vai diminuir esses sintomas em você, caso você tenha. Então, gordura de qualidade também é muito importante, incluir abacate, semente, castanha, azeite de oliva. Os carboidratos complexos são maravilhosos, essa fase a nossa insulina ela fica mais resistente, então é muito importante você não ficar dando, como que eu vou dizer, dando um pico de insulina mesmo. Então, por exemplo, eu comi um pão com manteiga só. É um pico muito grande na sua insulina. Então, assim, a longo prazo, isso vai lesar os seus órgãos. Então, assim, os carboidratos complexos, eles fazem essa prevenção. É como se você comesse e esse açúcar ele fosse liberado devagarzinho no seu organismo. Então, é mais saudável para a saúde. Então, pensar mesmo em carboidratos, então, aveia, os feijões, as frutas com casca, é muito legal você incluir. Como eu falei, alimentar o consumo de cafeína, de sal, de álcool, de ultraprocessados, tudo isso é muito importante porque eles pioram a retenção. Nessa fase tem muitas mulheres que sentem mais inchaço, então assim, é importante a gente pensar também naquilo que a gente consegue prevenir para diminuir esse inchaço. Beber água também, parece não tá aí, mas parece contra-intuitivo, mas é legal também para poder diminuir essa retenção. E muito importante, fontes de magnésio. Então, quem me acompanha lá pelo meu Instagram e quem é meu paciente sabe que eu sempre falo sobre a questão do magnésio. Ele é muito legal para essa fase, para todas as fases, mas para essa fase principalmente. Como nessa fase, como eu falei, né, a gente tá mais tristinha, de certa forma, os nossos neurotransmissores da alegria estão mais para baixo. Essa fase, o magnésio, ele dá esse potencial, porque ele estimula a produção de dopamina, de serotonina. Então, ele é um super aliado para a mulher nessa fase. Então, o chocolate amargo, semente de girassol, espinafre, brócolis, é muito bom para melhorar o nosso humor mesmo. Deixa eu fazer 2 perguntas. Então, a primeira é, a fase lútea, que é essa fase minguante, é onde está a TPM, por isso às vezes a gente sente essa vontade de comer chocolate, porque ela é a fase antes da menstruação, né? Sim. Então na minha cabeça, como se o final da fase lútea fosse ali a TPM, Sim, né? o final da fase, o que acontece? Não é que seja a TPM, não acontece de fato na fase lútea. Às vezes a gente atrela a TPM à fase lútea porque os nossos sintomas de introspecção, de queda dos hormônios, de mais tristeza, é de fato na fase lútea. Só que a fase lútea é a fase de predominância da progesterona. A TPM, ela é mais no final. Ela é quase entre assim, o final do seu ciclo e o início da menstruação. O problema é que de fato as pessoas confundem os sintomas da TPM com os sintomas da fase lútea. Pode acontecer? Pode, mas não é que necessariamente ela seja na fase lútea. Entendi. A minha outra dúvida foi lá na fase nova, né, da menstruação. Você falou que a gente perde bastante ferro, precisa repor ferro, então assim, é interessante às vezes a gente, sei lá, existe alguma anemia induzida aí? É interessante, sei lá, eu fiz um exame laboratorial nessa fase, tem alguma interferência? Pode acontecer? Então, na fase menstrual, a gente sempre costuma dizer que a paciente ela fica com uma anemia transitória. Então, como existe essa perda de ferro mesmo, de vários nutrientes, a gente não indica que faça nenhum tipo de exame na fase menstrual. Então, é interessante você esperar para fazer na fase folicular ou na ovulatória, mas na fase menstrual não. Porque com certeza vai ter alteração dos parâmetros. E agora, vocês devem estar se pensando, tá, Juliana, você falou um monte de coisa, e como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Então, assim, eu sempre falo, começa por você. Se hoje você já não tinha esse conhecimento, ou se você tinha um pouquinho e hoje você conseguiu aprender sobre outras coisas, passa para um colega, passa para uma amiga,
Mostra esse vídeo para outras pessoas, o Danilo vai deixar aberto por um tempo. Encaminha para quem quiser conhecer sobre o assunto, porque é uma coisa que, quando a gente dissemina de fato o conhecimento, a gente consegue levar ele para longe, assim, a gente consegue de fato começar a debater mais sobre isso. E a única forma da gente debater mais sobre isso é a gente falar sobre isso. Então, assim, comece por você, tá? Como eu falei, né? Como que é aplicável no dia a dia de um trabalho onde eu não defino as minhas prioridades. Então, como eu falei, não é para ser algo enrijecido. A produtividade cíclica não é como se eu fosse, eu só vou marcar os meus compromissos nessas 3 fases. A fase menstrual não existe. Não é isso. A produtividade cíclica é, de fato, você se observar, é você identificar o que você está sentindo, assim, é o que eu falei. Se você... esqueci tudo que a Juliana falou aqui hoje. Uma coisa que você precisa lembrar é se auto-perceber. Então, assim, anota o que você está sentindo. Eu sempre recomendo muito para os meus pacientes, faça diário, assim, a gente só consegue identificar o nosso padrão mesmo depois de 3 ciclos. Então, assim, não é, anotei um mês, eu vou saber o que eu vou sentir. Não é isso. Com 3 meses, você já consegue identificar de fato o padrão. E eu falo isso porque eu faço anotações há muito tempo do meu ciclo menstrual. E hoje eu já consigo me perceber. Às vezes eu até falo pro Danilo, tô meio esquisita hoje, não sei o quê. Aí eu vou olhar 2, 3 ciclos atrás, é sempre na mesma época. Por quê? Porque eu faço as anotações. Aí você fala, mas é chato fazer isso. Não é chato, é uma coisa de que é rotina, é aplicável. Você consegue, você vai fazendo devagarzinho, vai anotando, e aí com o tempo você vai conseguir perceber o que você de fato sente e como você vai aplicar isso no seu dia a dia. Então, assim, eu sempre falo dos pilares que vão impactar a produtividade. Então, como eu falei, além de você anotar todos os seus sintomas relacionados ao ciclo menstrual, é muito importante você avaliar como está o seu sono, como que você está se alimentando. Poxa, será que eu estou tendo uma alimentação saudável? Eu não tenho acompanhamento nutricional. Tá, mas tem algumas coisas que você consegue fazer no seu dia a dia. Tem muitas informações na internet. Não vai ser da mesma forma que é um acompanhamento nutricional? Longe disso, não vai ser, porque não é individualizado, não é calculado, não é pensado para você. Mas vai, de alguma forma, te ajudar, pra você não ficar também tão cru. Então, tudo aquilo que eu falei, de não pular as refeições, de não ficar tomando café toda hora, bebida alcoólica, fazer um café mais completo. O que é um café mais completo? Uma fruta, um pão com queijo, pelo menos, ou um pão com ovo, um café com leite. Não precisa ser só pão, manteiga e café puro. Então, assim, pensar como tá de fato a sua alimentação. Em relação ao peso, então, assim, tanto o excesso quanto o baixo peso impactam muito no ciclo menstrual como um todo e, de certa forma, vai impactar na sua produtividade. Manejar o estresse emocional, então, nós, jovens, né, temos uma vida muito complicada, assim, às vezes a gente prioriza muito o trabalho, cuidar das outras pessoas e a gente esquece também de cuidar da gente. O autocuidado, ele é um pilar muito importante para o ciclo menstrual e para a nossa produtividade. Então, assim, ver outras fórmulas de a gente conseguir tirar esse estresse mesmo da nossa vida. A gente lida com o paciente, eu sei que às vezes não é fácil, a gente passa por situações muito desafiadoras no hospital, passa por muitas coisas que às vezes impactam de certa forma negativamente na nossa vida. Então, assim, pensar em como a gente vai pra casa, quando a gente chegar em casa, deixa o seu plantão lá fora, veja o que você consegue fazer dentro da sua casa pra você se sentir melhor, sabe? Não ficar só carregando o problema igual uma esponja mesmo. E outra importância é infecções e doenças. Então, assim, gripe, Covid, rinite, na época do Covid isso foi muito debatido, né? As mulheres que tiveram Covid e que passaram pelo processo da vacinação, né? Logo depois tiveram impacto do ciclo menstrual, tem até trabalhos sobre isso. Então, assim, cuidar da imunidade é muito importante, principalmente pensando que a gente trabalha no hospital, a gente trabalha com vidas, então a gente está suscetível o tempo todo. Então, cuidar da imunidade, como que eu vou cuidar da imunidade? Dormindo melhor, você já cuida da sua imunidade. Se alimentando melhor, você já deu um boom na imunidade. E aí colocar alimentos mesmo que sejam legais, vitamina C, zinco, muito importante. Então esses são vários fatores que você precisa avaliar para você se sentir produtivo. Não adianta você pensar e falar assim, poxa, Jana, esperar que você me falasse um milagre aí para eu conseguir ser produtiva. Não há milagre, gente. Na nutrição, assim, pensando em saúde, não tem milagre, não tem alimento milagroso, não tem nada que você consiga fazer hoje que amanhã você vai ter 100% de resultado. Infelizmente, eu já digo, spoiler da vida adulta, é rotina, é constância, se alimentar bem. Poxa, que chato, paciência.
paciência, é exatamente isso. Mas aí você pensou em alguma coisinha pra ajudar esse povo, né? Sim, aí eu criei pra vocês, né, um Notion de produtividade cíclica, então, lindíssimo, todo rosinha, porque eu amo rosa. Mas ele é um resumo de tudo que eu falei pra vocês nessa aula hoje. Como eu tinha falado sobre as fases da Lua, né, da mesma forma que existem as fases da Lua, existem as estações do ano. Então, assim, cada fase do nosso ciclo, ela é relacionada a uma estação do ano. Então, por exemplo, a fase menstrual, ela tá relacionada ao inverno, que é uma fase que a gente tá mais... Todo mundo pensa o inverno tristinho, ficar embaixo da cama. Mas não, é uma fase que você fica mais introspectiva, essa energia fica mais baixa. Porque, de fato, a gente precisa da vitamina D para estar mais alegre, mais ativo. A fase folicular, que ela tá muito associada à primavera, que é de fato essa fase quando a gente começa a florescer, até essa subida um pouquinho do estrogênio. A fase ovulatória, o nosso verão, e aí pensa no verão carioca, sol, energia lá em cima, que é quando o pico do estrogênio tá assim, lá no alto, e a gente consegue de fato sentir mais essa energia. E aí a fase lútea, que tá relacionada ao outono, que é uma fase que a gente tá mais começando a se recolher. A gente fala que é trocando as flores, né? Mas mais ou menos isso. A gente tá ali mais num processo de introspecção, querendo ficar mais quietinho para conseguir receber a fase menstrual. Então aqui embaixo eu coloquei o monitoramento do ciclo menstrual. Vocês podem fazer isso pelo Notion, mas podem fazer também no bloco de notas, no papel, para quem é do papel. Então aqui você vai dando check, tudo que você sente. Então fluxo menstrual, como é que ele é, se ele é leve, se é médio, intenso. O seu humor, os sintomas que você pode apresentar. Secreção vaginal, a digestão, como eu falei, que muda durante o ciclo, é legal você monitorar. Atividade física, a temperatura basal, para quem aí pensa em engravidar, é legal também fazer a temperatura. Outros tipos de coisa que podem acontecer no seu mês. Então, eu tive um estresse lá com fulano no meu trabalho. Anota, isso também tem impacto. Briguei com alguém, não é pra brigar com ninguém. Mas assim, qualquer coisa que você identifique que possa ter levado a alteração no seu ciclo, é bom você anotar alguma doença, bebi álcool demais, tô muito estressado, tudo isso vai impactar no seu ciclo. E aí tem aqui, eu deixei uma aba de notas do mês, que você vai jogar tudo que é importante e botar ali. Outras dicas também, tem 2 aplicativos muito legais, né? O Flow, eu gosto do Flow, a maior parte dele é em inglês, né? Que é um aplicativo lá de fora. Ele não é 100% eficaz, porque todos esses aplicativos de ciclo menstrual, eles têm algumas falhas, né? Que é inteligência artificial. Mas eu gosto dele porque ele tem uma aba de notas muito grande, então eu consigo escrever tudo, faço vários textos lá. Mas tem o dele também, que é muito legal, não é de ciclo menstrual, mas ele é ele vai traqueando várias coisas, você vai colocando lá, bem-estar, o que você comeu, hidratação, exercício físico, e aí você consegue também fazer esse monitoramento ao longo do mês. Aqui em cada aba eu coloquei o tipo de alimentação, então vocês clicarem aqui, por exemplo, alimentação cíclica. Quando abrir, vocês vão ver os alimentos que eu mencionei, né, na aula, tá tudo aqui direitinho, de acordo com a fase. Aqui em cima tem um checklist, então tudo que eu conversei com vocês de fato, que eu julgo importante para vocês implementarem e assim, sentirem de fato mais produtivas, estão aqui. Então assim, leia, gente, dê check, por favor, tá? Porque é muito legal, vocês vão sentir de fato essa melhora na prática. Então assim, quem começar a se auto-perceber, anota e depois vai lá no meu Instagram me dizer, Gina, você tinha razão. Porque, de fato, com todos os meus pacientes que eu falo, assim, às vezes na primeira consulta o paciente chega cheio de questões relacionadas ao ciclo menstrual. E aí vão fazendo, poxa, mas é uma coisa tão simples. Realmente, gente, às vezes é uma coisa simples, assim, ajustar o sono, se hidratar melhor, colocar uma fruta no dia, isso já vai ter um impacto muito grande. Então, assim, não dá pra fazer tudo? Não dá pra fazer tudo, mas vai começando aos pouquinhos. Daqui a pouco você já vai estar fazendo tudo e você vai ver, de fato, o impacto na prática mesmo, tá? Aqui embaixo tem a organização da semana, então, e tem um calendário também pra vocês. Então aqui embaixo, né, vocês vão olhar essa abinha que tá aqui, seu próximo passo. Então, para aquelas pacientes que desejarem fazer um acompanhamento mais personalizado, calculado, como eu falei, de fato individualizado, que pense no seu ciclo menstrual, você pode aplicar ali pro mapa, né, e eu vou ler as suas informações, e aí, se for do desejo de vocês, eu marco pra gente conversar, bater um bate-papo e entender de fato qual é o seu objetivo. E pra finalizar, bota lá, por favor, não, tá? Só uma coisa que é importante, quando você acessar o Notion, quem tá na mentoria já tá disponível para você. Se você quiser muito acessar isso daqui, que é algo exclusivo, tu manda uma mensagem pra Juliana lá no Instagram, que aí ela vê, ela resolve. Quando você acessar, você clicar nessas 3 bolinhas aqui em cima para poder copiar para você, né? Aqui, ó, duplicar. E aí você consegue editar, tá? Porque se você só baixar, você não consegue editar.
porque é algo que tá exclusivo para É, ela. tá só pra mentoria e tá para os pacientes que estavam ao vivo com a gente. Isso. Se você tá vendo essa aula, você não é da mentoria, mas você me manda uma mensagem lá no Instagram. Gil, eu quero ter acesso ao Notion, que eu envio o link pra você, tá? Não deixe, não precisa ter vergonha. Eu adoro falar, adoro conversar. Vai ser um prazer receber a tua mensagem, caso você queira ter acesso a esse material. Além do Notion, de produtividade cíclica, né? Uma coisa que, além de monitorar, de certa forma, os sintomas do ciclo menstrual, uma coisa que eu gosto muito de indicar para minhas pacientes é o uso de óleos essenciais. Então, assim, eu até deixei aqui alguns para mostrar para vocês. Então, por exemplo, eu tenho vários mesmo, tem muitos. Esse aqui de saúde da mulher, eu tenho esse aqui de motivação, que é muito bom. Então, assim, por exemplo, eu vou dar um plantão na minha fase menstrual, eu tô com a minha baixa energia. Esse aqui é de motivação e ele, tipo, realmente Foco, ele funciona. né? Ele deixa você mais focada. Tanto que eu usei ele pra fazer prova de concurso, você tem noção da potência dele. Então ele é muito bom, ele é super legal e é uma forma de você... Ninguém fazer, por exemplo, uma bolsa de água quente. Não tem como você lançar uma bolsa de água quente lá no seu plantão, né? Botar ali. Mas um óleozinho você consegue botar dentro do seu jaleco, dentro do seu... qual é o nome daquela roupa? Dentro do seu estojo. E você consegue usar em qualquer momento. É só você usar nos pontos mesmo. E aí tem outro também, tem vários, né? Esse aqui de gerânio, maravilhoso também, ele deixa a pessoa mais tranquila, mais calma. Só que esses, assim, quando é óleo mesmo, a gente precisa de um veículo para poder utilizar. Então você pode usar para fazer massagem. Então, por exemplo, eu tô com muita cólica no plantão. Você pode, se você não tiver o roll-on, né, que já é um blend específico para você passar na área, você pode usar esse, que é mais potente, mas ele vai precisar de um óleo para carregar. Geralmente eu uso óleo de coco. E aí você faz uma massagem ali e já vai te ajudar. Então essas são outras alternativas que a gente pode utilizar, que não precisa ser medicação, porque tomar medicação todo mês não existe, gente, isso está acontecendo aí. De novo, procure um médico pra gente investigar. Então é uma forma super legal e eu amo. Gente, tem ouro aqui nesse vídeo, sério. Nossa, muito bom. E aí, pra gente finalizar, primeiramente eu queria agradecer, né, a oportunidade de falar sobre esse assunto. Esse assunto é muito, muito importante, gente, assim, pra quem tá aqui, assistiu ao vivo com a gente, quem tá assistindo agora a gravação, leve esse assunto para as outras pessoas, leve para o seu ambiente de trabalho. Se você é uma pessoa que tem função de liderança, se você tem uma equipe para gerir ali, cara, conversa sobre isso. Às vezes, assim, a maior parte do nosso público, né, pensando ali em enfermagem, pensando em nutrição também, são mulheres. Então, assim, pensa como é que o tempo todo tem alguém ali perto de você que tá menstruando. Então, assim, às vezes a pessoa só quer se sentir também acolhida. Então, assim, se você facilitar esse bate-papo no seu ambiente de trabalho, por mais que às vezes a pessoa não consiga se desvencilhar de um plantão, ou não consiga mudar alguma coisa ali relacionada ao dia que ela vai trabalhar, pelo menos ela vai se sentir mais confortável no seu ambiente de trabalho. E, assim, não tem nada melhor do que você poder se sentir confortável no seu ambiente de trabalho. Você poder falar sobre isso com uma outra pessoa e você não se sentir julgada. Então, assim, leve-se tudo que vocês aprenderam aqui, esse conhecimento, para outras pessoas. Então, como eu falei, né, o ciclo menstrual ele é muito importante. Ele é um sinal vital da saúde feminina. Às vezes as pessoas esquecem disso. Assim como a pressão arterial e a frequência cardíaca. Então, assim, é uma coisa que a gente vai lidar com muitos e muitos anos da nossa vida. Até você chegar na nossa fase ali de menopausa, demora. Então, assim, é uma coisa que não tem como você evitar. O ciclo menstrual é aquilo que ele é. Então, se você puder trabalhar com ele a seu favor, melhor será. E aí eu deixo essa frase pra vocês, que é uma frase que é muito importante, né, da Lara, né, Lara Brinder, ela é uma autora que sempre fala sobre ciclo menstrual, que ela traz, né, num dos vários livros dela, ela trouxe essa frase e eu fiquei muito, assim, pensativa em relação a isso, porque realmente é exatamente a mensagem que eu queria deixar pra vocês. Se a sua menstruação fosse um relatório sobre a sua saúde, o que ela estaria te dizendo? Então, reflita sobre isso, assim, reflita como que a sua menstruação está dizendo sobre os seus hábitos de vida, sobre aquilo que você tem feito. E pense também a longo prazo, o que eu consigo fazer hoje, de tudo que a Juliana tirou, o que eu consigo hoje já começar a implementar na minha vida. E faça que vocês vão observar a mudança. E é isso, gente. Isso vai estar impactando lá no seu autoconhecimento, na sua formação profissional, pessoal, acadêmica, tá? Tudo isso é muito importante. Então, reveja essa aula, acesse os materiais, tá? Foi um prazer receber a Juliana aqui. Se vocês quiserem que ela venha aqui falar sobre nutrição voltado para o paciente, comenta aqui, manda para mim lá no WhatsApp, perturba ela no Instagram, que aí vai ser um prazer receber ela aqui para falar de outros assuntos que não só voltado para a ciclicidade, tá? Se quiser se despedir. Obrigada, é isso, gente. Foi um prazer
fazer construir esse material para vocês. Eu fiquei muito feliz. Também vai ser um prazer se me desejarem que eu volte. Eu adoro falar sobre nutrição. Vai voltar. Eu adoro. A parte de terapia nutricional também é maravilhosa. Então, assim, eu sei que a nutrição ela tem muito a acrescentar nas nossas vidas. Então, quanto mais a gente falar, melhor será. Então, muito obrigada pela oportunidade. Beijos. Tchau, gente. Deus.